Boa noite, igreja. Graça e paz, meus irmãos. Vocês aqui no templo, você em casa nos assistindo. Vocês são todos bem-vindos em nome de Jesus. E, irmãos, eu gosto de prestar muita atenção nos cânticos. E notem o que nós dizemos a Deus nesta noite. Que confiamos nele, que a nossa esperança, a nossa fé está nele. Todo o tempo, o meu socorro está em ti. E uma certa feita eu ouvi um pastor pregando, eu não lembro o que ele pregou, mas lembro de uma frase dele naquela noite. Isso deve fazer uns 30 anos. Ele falou assim: às vezes, irmãos, a hora que nós mais mentimos é a hora que cantamos, que nós declaramos tantas coisas, tantas frases, e às vezes na hora de colocar em prática, nós esquecemos, do que nós falamos. Interessante isso. E nessa noite, irmãos, vamos ler aqui um texto, uma carta. Uma carta de uma pessoa no corredor da morte. Eu já li uma carta de uma pessoa no corredor da morte. E não foi nada parecida com essa. Parece que é um homem que não está no corredor da morte. Mas essa segunda carta de Paulo a Timóteo, está lá em 2 Timóteo capítulo 4, diz isso: o que um homem, no ano 66 mais ou menos, 67, a nossa era comum, escreve, estando prestes a perder a sua vida. Então, eu vou ler apenas 2 Timóteo capítulo 4, eu vou ler do 1 até o 8, tá? Diz assim: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você, com insistência, que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você, seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Amém, meus amados? Queridos, eu pergunto a você nessa noite, o que você diria se você tivesse a oportunidade de dizer as suas últimas palavras para alguém? O que você diria? Ninguém aqui responde isso, porque não chegou ainda. Mas a questão dessa carta é essa: o que
Paulo disse quando ele viu a espada. Qual foram as preocupações de Paulo? Como estava Paulo como ser humano? Como estavam as emoções de Paulo nesse momento aqui? Que se você der uma rápida lida, você vai entender nada. Mas se coloque no lugar de Paulo. Irmãos, só para a gente contextualizar aqui, para entender, porque se fosse possível, eu leria a carta inteira, mas não dá para ler a carta inteira. Mas só para a gente contextualizar, talvez você fique surpreso com essa prisão. Paulo sofreu 2 prisões em Roma. Uma prisão, a primeira prisão dele, foi dos seus conterrâneos. Os judeus mandaram prender Paulo por questões religiosas. Paulo foi preso a sua primeira vez em Roma como apóstolo e pregador do evangelho. E nessa ocasião, Paulo, ele ora a Deus para que livre ele da prisão. Ele pede para a igreja orar e é atendido. Paulo é liberto da prisão. Já aqui, meus irmãos, nessa segunda prisão de Paulo, vocês podem ler a carta de Paulo, essa carta que lemos agora todinha, você não vai ver o apóstolo Paulo pedindo para Deus livrar ele da prisão. Você não vai ver Paulo orando ou pedindo para a igreja naquele momento, orem por mim, para que Deus me livre da prisão. Nessa carta aqui, que é a última carta de Paulo, Paulo não roga para ser liberto. Irmãos, e nesse momento, por que Paulo está sendo preso? Paulo estava sendo preso pelo mecanismo do Império Romano, pela política do Império Romano. Lembra de Nero? Quem não conhece, né? Quem já não leu, já ouviu a história de Nero? Nesse momento, irmãos, Paulo está preso, por incrível que pareça, como o líder dos incendiários de Roma. A história conta que Nero queria uma nova Roma. Nero sobe na torre de Macenas com a sua lira e pede para alguns bêbados colocarem fogo em Roma. Então, Nero na torre lá, assistindo Roma queimar, ele canta, é um louco, né? E toca a sua lira. E o que acontece? Dos 14 bairros de Roma, na época, 10 foram incendiados. Sobraram 4 bairros. E por incrível que pareça, nesses 4 bairros, era onde moravam os cristãos. Aí Nero pega essa deixa, né? E culpa os cristãos por botarem fogo em Roma. E o líder dessas pessoas, o apóstolo Paulo. E agora, irmãos, Paulo está preso. E quando a gente fala em prisão, a gente não conhece a prisão de 2.000 anos atrás. Paulo está preso na masmorra chamada Marmetina. Era um buraco fundo, úmido, gelado, onde quem entrava ali ou saía leproso ou para o martírio, para ser morto. É nesse local que Paulo se encontra.
E interessante, irmãos, que nesse momento acontece muitas coisas na cabeça de Paulo. Para a gente contextualizar essa carta aqui, o texto que eu li aqui, vamos ler no capítulo 2. Paulo fala assim para Timóteo, capítulo 2, verso 9. É por ele, por Jesus, que estou sofrendo até algemas como malfeitor. Então, nesse momento, Paulo está preso, algemado, como bandido. Olha que situação. Paulo não foi líder do pessoal que incendiou Roma. Mas, nesse momento, Paulo fala para Timóteo, eu estou preso, eu estou algemado como um bandido. Irmãos, eu fico pensando nesse momento, nas fake news de hoje, né? Ah, vocês viram Paulo? Paulo está preso. Lembra de Paulo, aquele que plantava igrejas? Está preso. Lembra de Paulo, aquele que enchia igrejas? Está preso. Ele está preso como bandido, como malfeitor. Irmãos, imagina as emoções de Paulo. E quando ele chega no capítulo 1, verso 15, ele fala assim, Timóteo, você já deve estar ciente de que todos os da província da Ásia me abandonaram. Irmãos, que situação, Paulo. Está preso como bandido, e os irmãos ali, aqueles filhos na fé dele, aqueles irmãos que ele evangelizou, que estavam com ele, agora abandonou Paulo. Que Paulo agora é bandido, Paulo está preso. Quem estiver perto de Paulo é preso também. Imagina as notícias da época, meus irmãos. Olha o que Paulo está enfrentando. Acusado de ser líder dos que incendiaram Roma. Agora preso, algemado numa masmorra. Paulo perdeu a sua liberdade. O texto mostra que Paulo, ele perdeu todas as suas posses. Porque o texto fala que ele não tem nenhuma capa para se manter aquecido. Timóteo, quando você vir aqui me ver, traz a capa que deixei lá em Troades. Olha que situação, meus irmãos. Paulo agora não é só considerado um bandido, agora ele é uma pessoa abandonada pelos crentes em Cristo Jesus. Imagina isso? Como é que está as emoções de Paulo? Aí, irmãos, Paulo olha para Timóteo e Paulo vê algo em Timóteo. Ele fala assim para Timóteo no capítulo 1, verso 8. Portanto, não se envergonhe do testemunho do Senhor Jesus Cristo, nem do seu prisioneiro que sou eu. O texto indica, irmãos, que Timóteo estava com vergonha de Paulo. Timóteo agora estava tendo algumas ressalvas do apóstolo Paulo. Ele fala, Timóteo, não se envergonhe do prisioneiro que sou eu. Irmão, imagina a situação. Timóteo é o filho da fé mais próximo de Paulo. Paulo nunca abandonou Timóteo. Paulo conduziu Timóteo do início, impondo as mãos sobre ele. Paulo conduziu Timóteo para o ministério. Timóteo é um pastor.
Só que agora Timóteo, quando ele começa a ver a situação de Paulo, ele começa a se envergonhar. Não se envergonhe, nem do seu prisioneiro que sou eu. Olha a situação de Paulo. Os seus filhos na fé, os crentes na época ali, os crentes em Cristo Jesus, e o filho mais próximo de Paulo, estava com vergonha dele. Mano, quem quer estar, perto de um prisioneiro? É igual hospital, né? Você vai visitar alguém, porque você sabe que você vai e vai voltar. Se você fosse ficar, você não iria. E agora, irmãos, o texto mostra que Timóteo, ele está com vergonha de Paulo. Ele está com vergonha de conhecer Paulo agora como um prisioneiro. E aí, irmãos, Paulo está ali preso, só que na lei romana, no direito romano, Paulo ainda tem direito a um julgamento. Ele está ali preso, sentenciado como uma pessoa que colocou fogo em Roma, que liderou o incêndio. Nero condenou ele está preso, mas pelas leis romanas ele tem direito a mais um julgamento. E olha interessante, irmãos, olha o julgamento de Paulo, como foi. Atos. 2 Timóteo 4:16. Vai dizer o seguinte: Timóteo, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, todos me abandonaram. Irmãos, olha que interessante. Agora Paulo vai para o tribunal para se defender, e não aparece um crente lá para dizer assim: olha, nós conhecemos Paulo. Paulo é um crente. Paulo é um apóstolo de Jesus. Paulo é um pregador do evangelho. Paulo não fez isso. Irmãos, olha a situação do homem. Irmãos, e aqui os crentes não foram lá, não é porque ficaram presos no trânsito. Paulo fala que todos me abandonaram. Imagina isso, meus irmãos, a situação do apóstolo Paulo. Algemado, vou mudar para acorrentado, em um buraco fundo, escuro, úmido e gelado. Não pode receber visita como ele recebia na primeira prisão dele, que ele alugou uma casa lá, recebia os irmãos e pregava o evangelho, evangelizava. E agora ele sai daquele buraco, chega no tribunal, só tem acusadores. Não tem ninguém para dizer assim: eu conheço ele. Esse aí é Paulo, eu conheço esse homem. Ele é justo. Ele não fez isso. Nós estávamos com ele na ocasião. Não apareceu ninguém, meus irmãos. Viu a situação que Paulo se encontra? Timóteo, na minha primeira defesa, ninguém me assistiu. Não tinha lá um crente da igreja. Todos me abandonaram. E aqui, irmãos, Paulo se sente fraco. Olha o que ele fala. No verso 17. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças. Irmãos, alguém só é revestido de força quando ele está fraco. Então ali, irmãos, Paulo estava com as emoções abaladas. Estava fraco.
Mas ele falou assim, ó, Timóteo, mas o Senhor, olha, o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. Irmãos, uma pessoa nessa situação, o que você espera dele? Que palavras de conforto ele pode oferecer para alguém? Aqui Paulo, ele perde sua liberdade. Paulo não verá mais as suas igrejas. Paulo perdeu todas as suas posses. Mas Paulo, irmãos, ele não perdeu de vista Jesus Cristo. Irmãos, eu não entendo como é que Paulo resistiu dessa maneira. Por muito pouco nós procuraríamos um psicólogo. Por menos. Eu vou jogar tudo para o alto, eu vou embora. Timóteo, olha, arruma aí, pede para as igrejas aí arrumar um melhor advogado da época. Timóteo, eu não posso morrer, eu não quero morrer, eu não vou morrer. Não, irmãos. Paulo está aparentemente debilitado, fisicamente, com frio, num lugar úmido, escuro, sem poder ver ninguém. Mas, irmãos, olha o que Paulo deixa para Timóteo naquele momento e para nós como igreja. Paulo, ele não abriu mão. Ele está, irmãos, imagina isso. Ele está no tribunal sendo julgado, sendo acusado. Ali ele será sentenciado à morte, mas ele fala algo que me deixou encafufado. O Senhor me revestiu de forças. Para quê? Para eu ser liberto. Para eu não ir para o corredor da morte. Não, ele fala assim, ó. O Senhor me revestiu de forças para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. Foi. A teologia da prosperidade, sabe aquela, vai dar tudo certo para aqui. Mas Paulo está dizendo, irmãos, que ele foi liberto da boca do leão. Como entender isso? Daqui em diante, Paulo está indo no corredor da morte. O Senhor me deu forças para, através de mim, a pregação. Irmãos, Paulo tinha, interessante isso, um propósito na vida. E o propósito dele era levar o evangelho até César. Em Atos, lá no capítulo 21, irmãos, interessante que Jesus subiu, indo para Jerusalém, para lá ser morto, né? Paulo fez a mesma coisa.
Chega no capítulo 21 de Atos, Paulo está lá com os irmãos, na casa de Filipe, o evangelista, e Filipe tinha 4 filhas, donzelas, que profetizavam. Paulo chega na casa dele e tem ali um profeta Ágabo. Esse profeta pega o cinto de Paulo e se amarra pés e mãos com ele e fala assim: olha, o dom desse cinto, como eu estou aqui, vai acontecer com ele. Ele vai subir para Jerusalém, se ele for lá, ele vai ser entregue, vai ser preso e vai ser entregue na mão dos gentios. Aí os irmãos ali começam a chorar. Paulo, não vai para Jerusalém. Paulo fala assim: por que vocês estão entristecendo o meu espírito? Eu não só estou pronto para ir para Jerusalém e ser preso, como nem para morrer pelo nome de Jesus Cristo. E é o que Paulo faz. Irmãos, esse versículo não é de um sentenciado à morte. Isso aqui que eu li aqui é de uma pessoa que está abraçando o paraíso. Interessante isso. Eu não sei se Timóteo, quando leu isso aqui, pensou assim: mas mataram ele, está morto o homem. Mas ele fala aqui para Timóteo: Deus me deu forças, o Senhor Jesus me assistiu na minha defesa. Jesus estava lá, pelos olhos da fé de Paulo, e ele me livrou. Interessante isso. Quando ele fala me livrou da boca do leão, ele está dizendo assim: ele me livrou de toda a expectativa do Império Romano. Eles acharam que estavam me matando, mas eles estavam me liberando para o céu. Interessante isso, irmãos. Irmãos, às vezes a gente pensa que hoje estamos sofrendo alguma perseguição, Aline. Ei, mãe Ilma? Eu vejo alguns crentes fazendo biquinho na igreja. O que foi, meu irmão? O irmão lá hoje entrou, nem falou comigo, nem olhou na minha cara. Eu saí do templo, o pastor nem me deu boa noite. Aí vai para outra igreja, vai pulando. Irmãos, Paulo, o que aconteceu com Paulo é o seguinte: eu sei em quem eu tenho crido, eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro. Irmãos, qual é o nosso tesouro? A nossa alma, a nossa vida, a nossa esperança em Cristo. Olha, eu estou certo que esse Senhor, que eu creio, Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele grande dia. Viu, irmãos? Olha, um homem, um crente em Cristo Jesus. Aí, irmãos, após tudo isso, você olha assim para o texto, Paulo não tem arrependimentos. Leu aqui? Paulo aqui, ele não está com espírito de vingança. Paulo aqui, irmãos, ele está apenas dando conselhos práticos para Timóteo. Viu? Viu, meu querido? Paulo aqui, ele estava bem seguro nas mãos de Jesus. Irmãos, se você olhar bem para o texto, parece que Paulo está de mãos dadas com Jesus, e espiritualmente ele está mesmo. Olha, o Senhor me assistiu. Irmãos, Jesus estava assistindo Paulo, imagina isso. E por isso, Ele me deu condições plenas para que eu, olha, irmão, olha o que ele fala assim, para que eu, através da pregação, fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem. Irmãos, Paulo tinha certeza que ele não morreria
antes da época. Paulo sabia que tinha uma missão a ser cumprida. E Paulo entendeu aqui, olha aqui, o Senhor me deu condições de eu completar a obra. E Moisés fala assim, todos os gentios ouviram. E Deus, o Senhor, me livrou da boca do leão. Não, Paulo aqui está liberto. Paulo aqui não está escravizado, preso. Paulo não está sentindo isso. Ele está sentindo assim, ó, eu estou indo para a glória. Irmãos, Paulo tinha um amor tão profundo por Cristo, que ele fala assim em Filipenses, para mim, o viver é Cristo, eu morrer é lucro. Olha aqui, moço, Paulo, nesse momento aqui, ele está cumprindo o que ele disse lá atrás. Aqui, ele está confirmando que para ele, a vida dele, o viver dele é Cristo. Lembra que ele falou assim, olha, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Aqui, irmão. E a vida que eu vivo na fé, eu vivo ela no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Irmãos, isso é fé, meus irmãos. Timóteo, eu estou liberto da boca do leão. Eu estou indo encontrar com o meu mestre. Mas, irmãos, olha um conselho de um crente no corredor da morte. Timóteo, pregue a palavra. Timóteo, não pregue sobre a palavra, pregue a palavra como ela é. Irmão, ele está dizendo o seguinte, Timóteo, a palavra tem que ser pregada. A palavra, ela é a base do ministério do pregador. Timóteo, pregue a palavra a tempo, seja oportuno ou não seja, outra tradução fala assim, quer ouçam ou deixe de ouvir, mas pregue a palavra. Sabe por quê, meus irmãos? O pregador, ele não cria a mensagem. O pregador, ele prepara o sermão, mas a mensagem é de Deus. Timóteo, pregue a palavra, não é outra coisa. Por que Paulo fala isso para Timóteo pegar a palavra? Está no versículo 3 e 4. Pois, vou ler o 2, tá? Que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Por quê? Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Irmãos, Paulo fala que após a sua partida, em outra carta, ele fala assim, eu sei que após a minha partida, surgirão entre vocês, na igreja, lobos devoradores que não pouparão o rebanho. Olha. E aqui Paulo está confirmando isso novamente. Chegaram dias que as pessoas, não é que elas não vão querer ouvir, elas não vão suportar. Elas não vão querer viver o evangelho. Elas não vão querer viver dentro do princípio bíblico. Timóteo, olha, pelo contrário, eles se rodearão de mestres, viu, irmão? Não são pessoas leigas não, viu?
se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Estava aí, moço. Está aí. Estamos vendo isso hoje. Mas, Timóteo, pregue a palavra. Viu, irmãos? E, queridos, o compromisso da igreja, meus irmãos, não é com ornamento, viu? Irmãos, o compromisso da igreja não é parafernália. Faz parte? Sim, precisamos. O compromisso da igreja é com a palavra. Amém, meus irmãos? Timóteo, Timóteo, não precisa enfeitar, inventar nada. Timóteo, pregue a palavra. Corrija. Repreenda. Exorte com toda paciência, mas aqui, e doutrina. Viu, irmãos? Irmãos, o crente tem doutrina. A doutrina do crente é a Bíblia, querido. Irmãos, o crente não pode compactuar com o pecado. Eu estava conversando com o Cosme hoje, dá licença, né? E uma coisa, irmãos, que Deus não faz, Deus não duela com o seu caráter. Viu, querido? Nosso Deus é um Deus de moral. É um Deus de ética. Timóteo, pregue a palavra. Vai chegar dia que não vão querer ouvir. Não vão suportar. Mas pregue a palavra. Continue crendo na palavra. Irmãos, e o que a palavra faz? Eu coloquei alguns textos aqui, irmãos. A palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A palavra é isso. A palavra clareia a nossa mente. Lâmpada aqui não é uma claridade. Lâmpada aqui é conhecimento. A palavra nos dá conhecimento da verdade. A sã doutrina é isso. É conhecimento de Deus. É revelação de Deus. A palavra, ela cumpre a vontade de Deus. Isaías 55, 11. Assim será a palavra, Deus dizendo, que sair da minha boca. Irmão, não é da minha boca. Nós somos só instrumentos. Mas assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes ela fará aquilo para a qual eu a enviei. Viu, meu querido? É a palavra. A palavra é a palavra que limpa. Jesus falou assim lá em João 15, olha, falou assim para os discípulos, vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado, hein? Viu, irmãos? É a palavra que limpa. É a palavra que nos santifica. João 17 fala assim, João 17, 17. Jesus orando pela igreja, hein? Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Viu, irmão? Irmãos, é a palavra que mantém a igreja sadia. É a palavra que mantém a igreja viva. É a palavra que mantém a igreja em comunhão. É a palavra, irmão, é em torno da palavra. E é um texto de Jesus falou assim, olha, a palavra que vocês estão ouvindo, que eu estou falando para vocês, é espírito e vida. É a palavra, meus queridos, não é outra coisa não. Timóteo, pregue a palavra. Não abra mão da palavra. Timóteo, fique na palavra. Irmãos, Paulo não pede para Timóteo pregar as suas próprias ideias. Paulo não pede para Timóteo, ou autoriza ele, a pregar a mensagem mais popular da época. Paulo não pede para Timóteo pregar as novidades do mercado da fé. Tem uma rua aí que está cheia disso, lá no centro. Né? Alguns até dizem que quando Cristo voltar, lá vai ficar funcionando ainda. Viu, irmãos? Viu, meu querido?
Timóteo, pregue a palavra. Timóteo, cuidado. Vão tentar te calar. Vão tentar mudar a sua mensagem. Vão tentar, te induzir a pregar uma outra mensagem. Timóteo, seja sóbrio. Cumpre o seu ministério. Timóteo, irmão, sobriedade é equilíbrio. Timóteo, analisa, para, pensa, reflete, aí você fala. Seja sóbrio. Irmãos, Timóteo, não vai no andar da carruagem, não. Não, no atropelo do povo, não. Timóteo, não pense que a voz do povo é a voz de Deus, não. A voz de Deus está aqui, a palavra. Continue, Timóteo. Timóteo, você sabe as sagradas escrituras. Você recebeu com a imposição de mãos. Você sabe, a sua avó Lloyd, a sua mãe Eunice, elas te ensinaram na palavra. Pregue a palavra. Viu, meus irmãos? Irmãos, a igreja não tem mensagem própria. A mensagem da igreja é a palavra, é Jesus. Timóteo, pregue a palavra. Aí ele fala no versículo 6. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Irmãos, sentenciado à morte. E quando Paulo fala assim, Timóteo, eu estou sendo oferecido como libação, é que os sacrifícios do Antigo Testamento, alguns deles, era derramado vinho. Então, ele está dizendo assim, Timóteo, eu sou um sacrifício para Cristo Jesus. Chegou o tempo da minha partida. Irmãos, Paulo estava a poucos instantes da morte. Mas ele fala para Timóteo, pregue a palavra. E aí, irmãos, Paulo fala sobre agora o seu ministério. Como é que foi o seu ministério? Ele fala assim, combati o bom combate. Irmãos, Paulo fala assim para Timóteo, eu combati um bom combate na igreja batista. Eu combati um bom combate na presbiteriana. Eu combati um bom combate na assembleia. Ele falou assim, eu combati o bom combate. Viu, meu irmão? O bom combate que Paulo fala aqui é o combate da fé. Paulo não combatia pessoas. Paulo não estava contra pessoas. Paulo combatia o bom combate da fé. Paulo fala assim, eu completei a carreira. Viu, irmão, como Paulo, não está morrendo na véspera? Paulo entendeu tudo. Timóteo, eu completei a carreira. Terminei a carreira, Timóteo. Eu fechei com chave de ouro. Viu, meus irmãos? Porque a dureza daqui está no seguinte, é fácil começar. O duro é você terminar. Quantos começam bem, né? Nossa, dispostos, alegres, já viu um novo convertido? Mas, irmãos, aqui não é levantar a mão, aceitar Jesus, receber o batismo e pronto. É uma caminhada, irmãos. O evangelho é uma caminhada com Cristo. Tanto que os primeiros cristãos eram conhecidos como seguidores do caminho. Então, Timóteo, eu completei a carreira. A carreira que me foi proposta, eu estou fechando ela com chave de ouro. Paulo entendeu, irmãos. Olha, Timóteo, e para fechar tudo,
eu guardei a fé. Irmão, quando Paulo fala aqui, guardei a fé, ele está usando um termo grego na época que dizia assim, ó, o que é guardar a fé? Mantive as condições do contrato. Fui leal ao meu compromisso. Sabe o que Paulo está dizendo, irmão? O seguinte, lembra quando Cristo aparece para Paulo, Jesus lá no caminho de Damasco? Ele fala assim, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar, ir contra a minha igreja. Aí, Paulo entendeu uma coisa. Ele falou assim para Paulo, Paulo, eu vou te mostrar o quanto você deve padecer pelo meu nome. Paulo entendeu. Padecer aqui, irmãos, Paulo, de todos os tempos e hoje também, é um missionário que toda a igreja queria ter. Sabe por quê? Barato. Paulo era barato. Vivia. Era apedrejado, preso. Saía da cadeia, Cristo neles. Era açoitado, saía do açoite, Cristo neles. Apanhou com vara, eu sei que é porque ele apanhou com vara. Não tanto como ele, né? Porque esse aqui saiu das varas, salmoura, Cristo neles. Entrou no barco, pai indo preso, lembra? O barco começa lá a naufragar, e Paulo lá, com 153 pessoas. Aí, irmãos, isso é intimidade, isso é o crente, irmãos. Cristo aparece. Irmãos, você sabia que Jesus, após a ressurreição e ser assunto aos céus, ele apareceu para Paulo pelo menos 3 vezes. Ele aparece para Paulo, lá o texto fala que ele apareceu para Paulo dentro do barco, o barco ia naufragar. Cristo falou assim, Paulo, o barco vai afundar, mas não vai perder uma vida. Lembra? Aí o comandante que falou assim, vamos jogar os presos tudo na água, eles que morram primeiro. Paulo chega lá, olha aqui, não faça isso. O Senhor a quem eu sirvo me apareceu e falou que vai perder a embarcação, mas ninguém vai morrer. Aí o barco se arrebenta lá, cada um garra na madeira lá para chegar, né? Quando chega na ilha, irmãos, é o crente, irmãos. Paulo entendeu Jesus quando diz, no mundo tereis aflições. Paulo chega na ilha, molhado, com frio, pega lá uma madeira, uns gravetos lá, põe lá, quando vai acender, vem uma víbora. Pá! Aí o pessoal lá da ilha assim, ó, vai morrer. Paulo sacode a víbora assim no fogo, nem. Aí chega lá no dono da ilha, irmão, você é o crente, querido. O cara está com disenteria, né? Paulo ora pelo homem lá, o dono da ilha. O homem é curado, trata eles com bondade, né? E dá um jeito lá e alimenta eles. E Paulo está indo para morrer, meus irmãos. É o crente, querido. Paulo entendeu que no mundo ele teria aflições. Mas olha o que ele fala no final. Desde agora, verso 8. Olha que interessante. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto ou justo juiz, me dará naquele dia. E olha a promessa para a igreja. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Você ama a vinda de Cristo? Eu amo. Paulo falou assim, ó, agora me está reservada uma coroa. Irmãos, Paulo não estava indo para a morte, ele estava indo para a glória.
Coroa fala de uma pessoa vitoriosa. Coroa fala de realeza. Quando alguém é coroado, ele assume uma posição acima das pessoas. Paulo agora, irmão, para Paulo, ele estava sendo promovido para a glória. Ele fala assim em Filipenses também, ó. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas, por amor de vocês, se Cristo quer que eu fique, eu vou ficar. Mas é muito melhor estar com Cristo. Viu, meus irmãos? Irmãos, esse é o espírito do crente. Se eu tenho obra aqui ainda, ele está dizendo, se Deus tem plano aqui ainda, nesse mundo, para que eu pregue o evangelho, irmãos, para que eu pregue o evangelho, eu vou ficar, né? Tudo bem. Mas saiba que o melhor para mim é estar com Cristo. Está aqui, irmãos, ó. Desde agora, a partir de agora, Timóteo, eu vou ser decapitado. Paulo foi decapitado, porque irmãos, Paulo ia ser crucificado, viu? Mas os romanos não crucificavam romano. E Paulo também era cidadão romano. Mas ele fala assim, Timóteo, eu não estou indo para a guilhotina, eu estou indo para a glória. Porque desde agora, a coroa da justiça me está reservada. E o justo juiz me dará essa coroa. Irmãos, isso é fé, isso é comunhão, isso é ser crente, meus irmãos. Aí Pedro, se eu errar, depois eu gosto que o Isaac me corrija às vezes, né? Algumas coisas. Aí, viu, Isaac? Aí Pedro fala assim, que as aflições desse tempo presente, ainda bem que nunca é heresia, né? Graças a Deus. Pedro fala assim, ou foi Paulo, mas acho que é Pedro. As aflições desse tempo presente, aqui, irmãos, não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Glória a Deus por isso. Viu, meus irmãos? A aflição, meu querido, o que está te aguardando, meu amado, é a glória. É algo que você não... Irmãos, eu não sei o que é andar em ruas de ouro. Se eu posso citar isso literalmente, né? Mas a ideia do texto é algo extraordinário. Né? Enquanto você pega, né, uma aliança, paga 3 mil reais numa aliança, que coloca no dedo, ver alguém vai te roubar aí fora, né? Lá você vai andar em ruas de ouro. Irmãos, irmãos, é gratificante olhar para Paulo e saber que ele fez isso mesmo. Ele venceu. Ele cumpriu o seu ministério, ele foi para a glória. Mas para quem estava ficando, ele fala assim, Timóteo, prega a palavra, viu? Lembra o que eu te ensinei. Lembra o que você aprendeu. Pregue a palavra. Vai chegar tempo que não vão querer ouvir, mas pregue a palavra. Você se mantenha crente, viu, meu querido? Mas, pastor, irmão, você pensa que tem pessoas que eu vou falar, não quer ouvir. Parente meu. Eu tenho um parente meu que é ateu. Eu sou ateu. Não, deu. Mas eu estou pregando a palavra. Sabe por quê, irmãos? Querido, guarda uma coisa com você. Deixa eu ver se eu escrevi isso aqui. Ó, o caminho para permanecer unido a Jesus é acolher a sua palavra. Você quer se manter unido a Cristo, você tem que acolher a palavra. Você tem que ter a palavra. Você tem que viver a palavra. Tem que respirar a palavra. É isso aí, irmãos. Paulo assim, para mim o viver é Cristo. Eu respiro Cristo. Cristo é o meu Senhor. Cristo conduz a minha vida. Ele prometeu que eu vou receber uma coroa. Ele prometeu que eu vou para o céu. E eu vou para o céu porque eu acredito nele. E foi para o céu. Viu, meus irmãos? Irmãos, se precisar, como fez Paulo, se precisar, abra mão de tudo. Paulo abriu mão das suas igrejas, não viu elas mais. Paulo abriu mão das suas posses. Paulo foi oferecido como libação. Paulo sabia que... Mas ele falou assim, uma coisa eu não perco, é a minha esperança em Cristo. Uma coisa que não pode me tirar é o meu Jesus. Ele continua comigo. Irmãos, Jesus esteve com Paulo no naufrágio, nos açoites, nas varadas que ele levou. Ele fala que esteve no abismo. Esteve aqui, né, nessa masmorra aqui, um dos lugares piores da época, mas Cristo estava com ele.
Olha que interessante, meu irmão. Timóteo, o pessoal da Ásia foi tudo embora. Os crentes da Ásia me abandonaram, sumiram. Quando viram que o couro ia comer, eles foram embora. E depois, Timóteo, quando eu fui para o tribunal, que Paulo apelou, né? Cheguei lá, Timóteo, não vi ninguém. Nem Timóteo. Mas, Timóteo, o Senhor me assistiu. Era tudo que eu precisava. Meu irmão, talvez, irmãos, a gente pense que precisa de muita coisa. Mas precisamos de Jesus. Quando você estiver na prova e você acreditar que Jesus está com você, você vai passar pela prova. Viu, meu querido? Essa é a verdade. Irmãos, eu vejo, desculpa a expressão, tá? Eu vejo hoje Jesus como uma moeda de 5 centavos. As pessoas estão passando, não é assim? Talvez alguém pare para pegar 5 centavos, né? Mas é difícil, não é? Mas 5 centavos, não é assim? Ixi, dá para comprar uma bala, não dá mesmo. Não é assim? Mas entra na lotação com R$ 4,35. Vai no mercado comprar um litro de leite faltando 5 centavos. Não é assim? Entrega a compra aí. Não vai passar não. Não é assim? É assim que eu vejo Cristo, meus irmãos. Hoje estão passando por Ele. Para quê? Samuel, por que você vai na igreja? Para quê? Quarta-feira gelada. Fica em casa. Globo. Novelão, olha, hoje vai ser inédito. Não é assim? Ou TV a cabo, né? Mas as pessoas não entendem, sabe por quê? Elas estão passando por Jesus. Mas, naquele dia, vai fazer falta. Não. Se você não tem a marca da promessa. Você não tem a marca de Jesus na sua vida. Você não tem o selo do Espírito Santo. Você pode ter o selo da igreja, pode ter a carteirinha da igreja, o uniforme da igreja, não é assim? Mas, eu penso assim, tá? E eu penso biblicamente. Chegar no céu, está lá, mas não está Pedro não, viu? É Jesus. Pedro já entrou. Precisou de Jesus também. Chegaram assim, eu não vou entrar, Jesus. Eu sou o pastor Samuel. Eu sou da Igreja Batista Brasileira, uma das maiores igrejas da região. Senhor, eu faço parte da Jubanoc. Meus irmãos. Senhor, eu tocava teclado. Senhor, eu cobrava escanteio, corria e fazia o gol. Senhor, eu fiz muito. Irmãos, não é pelo fazer, é pelo ser. Samuel, irmão, você pensa que eu não me preocupo com isso? Samuel, tudo bem. A sua bisavó, a sua avó, a sua mãe, crentes em Cristo. Você não. Não te conheço, viu, irmãos? Irmãos, lá no céu, o meu RG não vai valer nada. O meu CPF aqui, ó. Não, eu não te conheço. Viu, meus irmãos? Então, irmãos, Paulo, ele entendeu o Evangelho. Ele entendeu que as aflições dele não era para não se comparou. Vai procurar Paulo agora. Vai no túmulo de Paulo. A sua alma está com o Senhor. Viu, meu querido? É isso que Deus tem para a igreja, meu irmão. Mas, irmãos, não abra mão da palavra. Não faça isso. É tudo que nós temos, querido. Tem uma coisa que a igreja tem nesse mundo, é a palavra. A igreja respira, vive pela palavra. Então, irmãos, fique com a palavra. Como ela é. Não precisa fazer nada com ela. Ela é pura e eficaz. É mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes.
E ela tem o poder, mas eu nem sei explicar isso. Ela tem o poder de dividir o ser humano. Dividir o ser humano, ela consegue. Alma, espírito, juntas, medulas, a palavra faz isso. A palavra, irmãos, a palavra de Deus, ela nos vê pelo avesso. Jesus sabia que era Paulo, e não abriu mão de Paulo. Meu irmão, Jesus não abre mão de você. Continue com Ele, tenha esperança nele, porque quando você menos esperar, nós vamos estar na glória. Amém, meus amados? Vamos orar? Deus querido, nós te exaltamos nessa noite mais uma vez, Senhor. Nós glorificamos o teu santo nome. Queremos agradecer a ti, Senhor Deus. Nós glorificamos a ti pela vida do apóstolo Paulo, Senhor. E por tantos outros irmãos, Pai, que perseveraram na fé, continuaram crendo, não se incomodaram com as provações, com as restrições, com as privações, não se incomodaram com o Coliseu, não se incomodaram com os leões, não se incomodaram por ser colocados como tochas humanas para clarear o jardim de Nero. Eles não se incomodaram, Senhor. Eles sabiam em quem eles criam. Paulo não se incomodou de estar numa masmorra, num lugar gelado, num lugar úmido, num lugar escuro, porque Jesus era a luz de Paulo. Paulo nunca esteve sozinho. Paulo nunca disse que Jesus o abandonou. Jesus continuou com Paulo até o final. E no final, recebeu Paulo na glória. Oh, Pai, que possamos, Senhor Deus, pegar esses exemplos de fé na Tua palavra e seguir eles, Senhor. Nós, como igreja de Cristo, após 2000 anos, possamos, Pai, fazer, obedecer o que Paulo diz na Tua palavra. Timóteo, igreja Brasilândia, pregue a palavra. Quer queiram ouvir, quer não queiram. Quer seja oportuno ou quer não seja, mas pregue a palavra. Senhor, nos ajude como igreja aqui em Brasilândia a pregar a Tua palavra, Senhor. E mais ainda, Pai, não só pregar, mas viver ela, Pai, na intensidade de Jesus Cristo, na intensidade da fé de Paulo, Senhor. Oh, Pai, Paulo disse, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Pai, nos ensina a imitar os Teus servos, Senhor Deus. Imitar a fé deles, imitar, Pai, aquilo que eles colocaram de tão precioso em suas vidas, que é a Tua palavra. Pai, nos ajuda a imitar isso, Senhor. Não deixe, Pai, que venhamos, Senhor Deus, por N motivos, em um mundo globalizado, no mundo tecnológico, um mundo que nos ensina a sair do normal e ser digital. Pai, nos ensina a sair do digital e ser normal na Tua palavra, Senhor. Oh, Pai, mas tem misericórdia de nós, Senhor. Oh, Senhor, para quem iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. Oh, Senhor Deus, nos ensina, Senhor Deus, a viver a revelação da Tua palavra. Viver o Evangelho como ele é, Senhor. Sem máscara. Sem enfeite, Senhor Deus, sem maquiagem. Nos ensina, Pai, a crer na palavra como ela é. Porque crendo na palavra, nós estamos crendo em Jesus. Crendo em Jesus, nós estamos, Pai, assinando nosso passaporte para a eternidade. Pai, nos ajuda a confiar mais em Ti, a estar mais em Ti e a viver o Evangelho, Pai, na íntegra, Senhor. Nós oramos agora, ó Pai, agradecido por tudo. No nome santo do Senhor Jesus, amém. E que a graça de Deus Pai, o amor de Cristo nosso Senhor e as consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja, hoje e sempre. Amém, meus irmãos. Deus os abençoe em nome de Jesus. Vamos cantar o último cântico. Depois estaremos livres para ir para casa. Vamos então nos levantar e cantar essa última música.
sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. É o teu querer em mim, toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar.